Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Aurélio Ferreguete. Ele vai falar para nós sobre direito do consumidor no transporte coletivo, mas de forma que você vai conseguir entender como você faz valer esse direito do consumidor no transporte coletivo. Mas antes, eu gostaria de perguntar ao Dr. Aurélio, o que é o consumidor? Eu primeiro te agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. O consumidor é quem adquire um produto ou serviço como destinatário final, seja ele uma pessoa física ou jurídica. Doutor Aurélio, eu quero fazer uma pergunta direta para o senhor explicar para o nosso telespectador de quem é a responsabilidade. Vou te citar um caso aqui muito simples. Um tempo atrás, eu tive que levar uma pessoa para fazer uma perícia, já estava aguardando há 5 meses para fazer a perícia, mas só que era distante. Quando nós fomos caminhar para o local, a pessoa saiu de sua residência e aí greve de ônibus que foi anunciada naquele dia. Eu ainda tive um outro problema também, que eu fui de carro, mas ainda tive um problema no trânsito. E aí nós não conseguimos chegar em tempo. Ou seja, ela porque não conseguiu vir, porque não tinha sido anunciada a greve dos ônibus, e eu por causa do trânsito. E aí perdeu-se aquela perícia. Levou-se mais 5 meses, porque teve que agendar e tal. De quem é a responsabilidade por não ter sido avisado? O transporte coletivo estaria de greve naquele dia a tempo para que ela tomasse um outro caminho para chegar em tempo na perícia. Lembrando que o pessoal que ia fazer a perícia também não conseguiu chegar lá no local do trabalho. De posse da informação que o consumidor, todo aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, a gente consegue identificar na relação de consumo o fornecedor. Fornecedor é aquela pessoa física ou jurídica que vai justamente prestar o serviço ou vender o produto para o consumidor. No caso, de forma objetiva, como a gente costuma dizer no direito, a responsabilidade é da empresa, seja ela por uma greve, porque ela não conseguiu colocar os ônibus na rua, ou seja ela por qualquer outro fator. A empresa é ela que se beneficia dos lucros, então ela tem a responsabilidade de fornecer ao consumidor um produto ou serviço com segurança, qualidade, no caso do transporte público ou privado, pontualidade, para poder essa pessoa ela não sofrer prejuízos em função da má prestação de serviços. Então, nesse caso, o fato de não ter sido anunciado em tempo, conforme a lei determina que teria uma greve naquele dia, é um erro da empresa que não fez essa informação? O erro foi da empresa. Na verdade, quem delibera nesse caso concreto é o sindicato dos rodoviários. Mas a empresa, ela tem a responsabilidade de saber o que está acontecendo com seus funcionários e informar a população. E mais do que informar, ela é obrigada a dar uma outra opção de transporte para a população nesse caso. Seria aquele percentual que se exige que se coloque na rua e mesmo em caso de greve? Exatamente, exatamente. Horário de pico 70% e o horário que não é de pico até de 30%. Em caso de greve? Em caso de greve. Mais uma vez eu quero lembrar a você que o nosso programa é de lá para cá. Ou seja, como é que você se locomove na cidade? Nem todo mundo tem veículo, então muita gente se locomove pelo transporte coletivo. E aí, doutor Marco Aurélio, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Aqui na nossa Grande Vitória, que nós temos muito ônibus. Entrei no ônibus, o ônibus é assaltado. O ladrão leva meu celular, leva minha bolsa. Questão de segurança do governo do estado tem que dar, segurança que a empresa tem que dar. Como é que eu faço para reaver da empresa o meu celular que foi roubado? O dinheiro que estava na minha carteira. Existe responsabilidade da empresa, para mim que sou consumidor, no transporte coletivo, nessa correria minha de lá para cá? O risco da atividade econômica, como a gente já colocou aqui, é daquele que se beneficia do lucro. No caso, a empresa. Tá? Se você está dentro de um ônibus, esse ônibus foi assaltado, a empresa de ônibus, ela tem responsabilidade de indenizar o cidadão nas perdas que ele teve, mudando material e moral. As perdas que ele teve foi um compromisso que ele deixou de chegar, que ele deixou de cumprir em função do ônibus ter sido assaltado e ter sido conduzido para a delegacia. O dano moral é em função da grave ameaça que ele sofreu e do trauma que fica, porque a pessoa, quando ela é assaltada, ela sofre um trauma e ela fica com um receio até de buscar novamente esse transporte público. Ela busca por uma questão de necessidade. E o dano material é aquilo que ela trazia consigo, o dinheiro dela, o celular,
cordão, as joias. Então, nesse sentido, a empresa ela é responsável. Agora, o que acontece é que muitas das vezes as empresas elas querem transferir para o ente público a questão da responsabilidade, dizendo que a falta de segurança é uma coisa geral e que é uma questão pública a ser resolvida. De fato é, mas a partir do momento que a empresa ela se beneficia do lucro e que ela presta um serviço ao cidadão, ela é responsável pelo que acontece dentro do estabelecimento dela. No caso, o ônibus é o estabelecimento dela. Então tem como você, cidadão, foi assaltado no ônibus, levaram o seu celular, você receber o valor do seu... Estou falando apenas do celular, mas tem muito mais coisa. É possível. É possível e é interessante que se faça isso de forma coletiva. Por quê? O procedimento de um ônibus, quando ele é assaltado, é conduzir para a delegacia e todas as pessoas vão ser ouvidas naquele momento. Elas vão dizer os pertences que foram levados e como se deu a dinâmica do assalto. Então seria interessante que as pessoas ali naquele momento trocassem números de telefone e de contatos para poder posteriormente procurar a Defensoria Pública para poder ingressar com uma ação judicial ou mesmo um advogado particular. Existe uma questão que a gente tem que deixar claro. Isso independente de valor. Qualquer perda que você tiver, independente do valor, eu acredito que é assim. Mas eu vou te perguntar uma outra coisa. Estou andando de ônibus, fui daqui para Linhares, Colatina, perdi a minha bagagem, né? Ou no avião, perdi a minha bagagem. Me locomovi através do trem, perdi minha bagagem. Como é que eu posso fazer essa questão aí dos meus direitos como consumidor? Você tem duas situações no transporte passageiro com bagagem, né? Quando você carrega a sua bagagem de mão, a responsabilidade é sua de fazer a guarda dessa bagagem. Quando você entrega a guarda da sua bagagem para a companhia aérea ou para a companhia ferroviária ou de ônibus, a companhia ela passa a ser responsável pela guarda da sua bagagem. Se houver violação, se houver extravio, a companhia ela é responsável por fazer a indenização de tudo que tinha ali dentro. Agora, uma grande questão é como mensurar o que você tem dentro da sua bagagem. Esse é um grande ponto, né? Se você carrega produtos novos ou seminovos e você tem nota fiscal, você consegue demonstrar que você tinha aquele produto. Por exemplo, de repente você comprou um perfume, você está numa viagem de passeio, você comprou um perfume, você vai ter a nota fiscal. E aí, nesse transporte, se houver o extravio ou a violação da bagagem e o seu produto não estiver na sua bagagem ou a bagagem ter sido extraviada de fato, você, de posse da nota fiscal, você vai dizer, tinha esse produto e o valor dele era esse. No caso dos produtos que você não consegue mensurar, por exemplo, roupas usadas, sapatos, óculos ou qualquer outro produto, você faz uma estimativa do que você tinha. Não vai ser nada exorbitante, mas você vai fazer uma estimativa da quantidade de roupa que você tinha e você vai fazer o requerimento à empresa para receber o ressarcimento. Caso ela negue, você vai ingressar com uma ação judicial contra a empresa para poder ver o seu direito ressarcido. Fica ligado aí que daqui a pouquinho a gente vai dizer para você como é que você faz para fazer valer esse seu direito. Porque isso tudo, teoricamente, você já ouviu falar em vários tipos de programa. Mas como é que faz para isso acontecer de fato? Acompanhe aí que você vai saber já já. Meu amigo Dr. Marco Aurélio, existe hoje em Vitória, na Grande Vitória, um aplicativo que parece que eu vi, que você acompanha o ônibus vindo. E aí você sabe que hora que o ônibus vai passar. 17h30, na quarta-feira, hora do programa de lá para cá, né, vai passar o ônibus ali. Aí eu quero pegar o ônibus, mas o ônibus se atrasa. Ou eu quero pegar chamei o Uber, né? E o Uber se atrasou. Ou, por algum motivo, um atraso no transporte coletivo, ou um cancelamento de uma passagem aérea, ou um cancelamento de uma viagem de ônibus ou uma estação ferroviária, e eu vou ter que mudar todo o meu cronograma. Qual é a responsabilidade disso? Você narrou um prejuízo enorme. A pessoa quer ir para casa para assistir o programa e não consegue chegar. Esse é o grande prejuízo. Esse dano moral é grande. Brincadeiras à parte, existem duas situações. O transporte público municipal ou estadual, ele é regido pelas secretarias municipais e estaduais. O transporte público terrestre, ele é regido pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você quer dizer interestados, né? Ou intermunicípio. E o transporte aéreo, ele é regido pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Por que eu estou fazendo esse adendo?
No transporte público, municipal, urbano, como se diz, se você tiver um atraso, entende-se, em tese, que você tem opções. Um ônibus ele deixou de passar num determinado horário, mas você pode pegar um outro ônibus e você ir a determinado terminal e ali você tem uma gama de ônibus para poder chegar no seu destino Você final. tem alternativas, né? Tem alternativas. O Uber, da mesma forma, se o Uber ele demorar mais de 5 minutos, o aplicativo, ele mesmo te dá a opção de você cancelar aquela viagem e chamar outro. Ou o Pop 99 para o Uber não achar que a gente está perseguindo ele. Exato. Agora, no caso do transporte em massa aéreo, ele é diferente. Quando você compra uma passagem aérea, você pressupõe-se que você fez um planejamento, você dispôs de um valor um pouco maior ou bem maior do que o do transporte público convencional e você tem ali um planejamento para você chegar no destino, ficar naquele destino e depois voltar ao destino de origem. Pois bem, o transporte aéreo, quando ele atrasa 1 hora, a pessoa ela tem direito à internet e a telefonemas. A empresa aérea ela tem que disponibilizar isso para o consumidor. Um atraso de 2 horas, o consumidor ele passa a ter direito à internet, aos telefonemas e a lanche, refeições. Quando esse atraso ele for de até 4 horas, além da internet, os telefonemas o lanche e a refeição, isso é importante, você passa a ter direito também à hospedagem, bem como o translado do aeroporto até o local de hospedagem e de ida e volta. Pois é, eu quero te interromper aqui até para pontuar. Ninguém sabe desse direito às vezes que é fato, né? Internet, telefone, refeição, hospedagem. Quais são os horários? Presta atenção que você tem esse direito. Atrasos ou cancelamentos acima de 4 horas. Ele já teve todos esses benefícios da ligação, da internet, refeição, da hospedagem, que foi até 4 horas, mas acima de 4 horas fica a cargo do consumidor ele cancelar a sua passagem sem nenhum tipo de cobrança adicional ou ele remarcar sem nenhum tipo de cobrança adicional uma outra viagem para uma outra data, num outro horário. Comumente, normalmente, as empresas aéreas, até porque quando isso ocorre numa situação de escala, a empresa aérea ela tenta realocar o passageiro em outras companhias, que também é válido. Mas, mesmo ela realocando, o consumidor ele deve ficar atento ao prazo. Se ele teve 1 hora de atraso, ele tem direito à internet e à ligação. 2 horas ele tem direito à refeição. 4 horas ele tem direito à acomodação com o direito ao translado do local até o aeroporto. E no caso de cancelamentos com mais de 4 horas, eu penso que tem que estar dentro de uma agenda dele, né? Porque a empresa aérea pode querer colocar ele no horário que ela entende, mas tem que estar atender, passou de 4 horas, tem que atender a agenda do consumidor. Isso. Vai atender a agenda do consumidor dentro do horário da companhia. Por exemplo, o consumidor ele quer viajar na segunda-feira às 16 horas. O avião ele parte às 16h30, então ele vai ser encaixado às 16h30, porque não vai ser disponibilizado, né? Mas ele querendo aquele horário, aquele dia, a companhia aérea é obrigada a encaixar ele. Doutor Aurélio, muito obrigado por ter vindo aqui. O senhor tem algumas considerações finais para falar aí com os nossos telespectadores? Eu agradeço a você, ao programa, a toda a produção, por ter recebido a gente. Te parabenizo por esse momento que você está disponibilizando para a população, um momento de utilidade pública, onde a gente tem uma oportunidade de ter uma interação maior com a população, mostrar para a população os serviços que ela tem direito e que ela, muitas das vezes, ela não sabe. E às vezes sabe até que tem o direito, mas acha que não vale a pena procurar. Está sendo o grande diferencial do seu programa. Às vezes você pensa que não vale a pena. Mas olha só, um profissional da área de direito do consumidor, especialista nisso, pode saber mensurar o que você não está vendo ali. Dr. Marco Aurélio, ele vai estar aqui se disponibilizando para poder te mandar uma informação. É uma utilidade de serviços públicos que a gente chama, né? Quando você tiver dúvida, inclusive quando você tiver dúvida a respeito de um profissional em determinado tema, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma instituição séria e que ela está à disposição da população. Aqui na Grande Vitória nós temos subseções da Ordem em todos os municípios e temos a seccional na cidade de Vitória, onde você pode procurar inclusive
a Comissão de Direito do Consumidor para poder tirar uma dúvida, para poder se orientar a quem procurar, como procurar e de que forma procurar. Então, assim, não só o advogado, mas a ordem dos advogados como um todo, ela está à disposição da população e de portas abertas. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado aqui por ter atendido esse nosso convite, ter vindo aqui falar para você quais são os direitos do consumidor no transporte coletivo.